Então, assim, não foi um grande jogo. Primeiro tempo, o Leonardo Jardim até falou algo que tenho certeza que deixou o torcedor preocupado, porque ele falou que escolheu alguns jogadores para começar a partida, jogadores que vão jogar contra o Curitiba, então ele queria dar um ritmo de jogo também para alguns jogadores, e aí a preocupação do torcedor. Se é esse time que começou, se boa parte desses jogadores que começaram como começaram vão jogar contra o Curitiba, que hoje é o terceiro melhor visitante no Campeonato Brasileiro, liga um alerta de preocupação para esses torcedores. Mas foi um jogo muito pobre do Flamengo, de modo geral. O Flamengo acabou no finalzinho fazendo os 3 gols, mas tem que trazer aqui o contexto também. O time do Cusco estava bem cansado já, e o primeiro gol foi numa jogada ali, uma bola que sobrou para o Bruno Henrique. E aí, no final do jogo, sai o primeiro gol, é natural que o Cusco dê uma relaxada, porque o foco deles claramente era conseguir pelo menos esse empate no Maracanã. Para ele já seria uma grande vitória. Então, assim, eles se doaram bastante na marcação, tentaram até onde deu. O time muito mexido também, com substituições. Tudo isso a gente tem que trazer para a mesa para discutir esse placar que foi, na minha opinião, mentiroso. O Flamengo não jogou para golear o Cusco. O Flamengo teve mais a posse de bola, o Flamengo tentou, mas irritando o torcedor no primeiro tempo, por exemplo, muitos passes errados, jogadores dominando a bola errada, deixando a bola sair, dificuldade para finalizar, Meio toda hora desatento o tentando dar Flamengo, um né? muito desatento, toda hora Displicente. tentando, Garone, dar um toquinho a mais e não finalizando, o que causou grande irritação de quem estava lá no Maracanã. A vitória, ela dá uma tranquilidade para você não fomentar uma crise, né? Uhum. Depois de uma derrota do Palmeiras, do jeito que as coisas foram, se fosse 1-0 só, por exemplo, ia ser muito pouco, o torcedor ia reclamar bastante. Finalzinho conseguiu fazer os 3 gols ali, dar uma amenizada na situação e foca no jogo contra o Curitiba. Bom para o Flamengo que vem essa parada aí para a Copa do Mundo, porque eu já falei aqui que o saldo de maio ele foi um saldo negativo para o Flamengo, e aí o Flamengo tem esse período para recuperar alguns jogadores fisicamente, aqueles, claro, que não vão para a Copa do Mundo, tentar trabalhar esses jogadores, finalização. O Samuel Lino, por exemplo, ele sempre perde gol na frente do goleiro. E não dá para isso continuar acontecendo. Ele precisa trabalhar, tira essa bola do goleiro, trabalha melhor. O Leonardo Jardim falou que ele não pode interferir ali, não pode ensinar o jogador o gesto técnico. Ele chegou a falar isso numa entrevista coletiva, mas ele pode trabalhar, né, isso, dar uma dica para o Ah, dá jogador, pra trabalhar no dia a deixar. dia, né? Não dá para trabalhar no dia a dia, né? Dar uma dica ali para o jogador, ó, bate assim, pega assim, trabalha desse jeito. Então vamos treinar um pouquinho trabalhando desse jeito. Então o Samuel Lino é inacreditável a quantidade de gols que a gente lembra aqui que ele perdeu na cara do goleiro. E um jogador como ele precisa trabalhar esse fundamento, precisa desenvolver isso. E aí aquela velha máxima, de novo, o Bruno Henrique não fazia um grande jogo, mas sobraram 2 bolas ali para ele colocou para dentro, como sempre. Se não é gol do Arrascaeta, se não é gol do Pedro ou do Bruno Henrique, fica muito difícil para esse time do Flamengo conseguir fazer gol. E há uma preocupação, o Garone, com jogadores como o Saul, muito mal ontem o Nossa, Saul. muito mal. Ele falou que ainda está tentando recuperar a parte física, enfim. Mas o Flamengo não tem muito tempo para isso, pelo investimento feito no jogador, que tem um dos salários mais altos do elenco, né? Emerson Royal. O Emerson Royal é um jogador que não se omite do jogo. Ele se apresenta sempre, ele está sempre tentando, mas ele erra muito. A quantidade de erros dele, principalmente ali no momento de tomar a decisão ou de fazer o cruzamento, é impressionante. Ele fisicamente é um cavalo, mas a parte técnica, infelizmente, deixa a desejar, Garone.
Eu achei engraçado que ele não se omite muito, ele nunca se omite, né? Ele sempre busca o jogo. Tem uns jogadores que às vezes passam o seu dia e falam, pô, queria que ele se omitisse um pouquinho. De vez em quando ele pudesse se omitir, pra mim Se for pra fazer isso aí, evita um pouquinho. Chama menos o jogo, por favor. Deixa pro outro. Eu vi um comentário, não lembro quem fez esse comentário, mas fizeram esse comentário ontem ou hoje, falando assim, o Emerson Royal, ele participa muito do jogo, ele participa demais, e isso é ruim pro Flamengo, porque ele erra muito. Que ele se preserva um pouquinho, né? Você aprendia até comentando o jogo. Ô, Garone, meu chefe falava, eu acho que eu acho que já é uma opinião, assim, 90% dos torcedores de que o Emerson Royal, cara, não é quase que unanimidade, né? Eu não sei vocês, mas que o Royal não consegue que foi um investimento errado. Eu sinceramente, sempre acredito que o cara pode dar a volta por cima, mas são muitas decisões erradas, é muito erro, cara. O Ayrton Lucas também, Raiz, acabou que não falou do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas teve uma jogada ontem, e se você estava vendo, quem estava vendo na televisão, viu? O João, não sei se você chegou a ver. Errou o domínio, deixou a bola sair. Errou um domínio. Não, e o De La Cruz faz tipo assim, meu Deus do céu. Você vê ele claramente falando assim, meu Deus do céu. É que não é a primeira vez. Eu me lembro de um lance exatamente igual, onde ele erra um domínio contra o Bahia, naquele jogo que o Danilo é expulso logo no início. Antes do Danilo ser expulso, eu dar um passe pra ele, sem ninguém, nenhuma marcação, passe rasteiro. Ele vai matar a bola, põe o pé em cima, a bola passa por baixo e sai. Mas isso pra mim é displicência. Igual assim, esse lance aí da linha de fundo de ontem, igual o lance da linha de fundo. Pois é. João, é igual o lance que você tá falando da linha de fundo ontem, que ele perde, ele vira tiro de meta, né? Sim. E aí o De La Cruz pega e sai assim. Só falta falar, meu Deus do céu. Você vê a cara do De La Cruz, tipo assim, eu não acredito nisso. Isso é displicência, porque assim, é claro que um jogador como esse consegue dominar uma bola, a gente consegue dominar uma bola como essa. É totalmente desconexão com o jogo. Totalmente desconexão no União de Marechal tinha um lateral nosso que não sabia dominar essa bola. A gente falava, pô, tu faz muito bem o corta-luz pra lateral, hein? Ele fazia corta-luz pra lateral, não dominava uma, pô. Pô, não é possível. Se o Ayrton Lucas tá no nível desse, é complicado. Aí é pra ficar preocupado, realmente. E Garone, João e Raiz e Bandeira, olha só, eu acho que a maior preocupação é porque o time que começa jogando, que deve ser o time que vai jogar com Curitiba, foi muito mal. Salvo o Léo Ortiz, como é que vai ser que o Léo Ortiz seja titular, né, no final de semana. Mas tudo bem, mas o que o Léo Ortiz vai resolver nesse time? Pelo amor de Deus. Então, ele pode auxiliar muito, por conta do estilo de jogo do Coritiba, tá? Que é um time bem físico, gosta de pressionar alto. Ele pode ser um cara importante na saída de bola. Mas ele pode sofrer muito também, porque vai o Curitiba sofrer com a velocidade. É um contra-ataque muito rápido e não tem sido um ponto forte. Já não era um ponto forte dele. Mas também não é um ponto forte do Danilo, né? O jogo em transição agora de qualquer jeito. jeito. Agora que ele não vive... O Vitão é mais rápido nesse sentido, né? O Vitão é um jogador que... Eu tento acreditar que a dupla vai ser essa, inclusive. Léo Ortiz e Vitão. Tá sem som, Papa. A última coisa que você falou aí não pegou. Ué. Agora sim, voltou. Agora foi. Vê se tá. Foi. Eu acho que esse jogo é o jogo mais perigoso pro Flamengo nas próximas rodadas todas. O Flamengo muito desfalcado e esse time não tá dando resultado. Esse time não tá bem. Inclusive, eu acho que eu concordei com tudo que a Raiza falou, então não adianta eu repetir os comentários sobre o Flamengo de ontem. Acho que o Paquetá, ele ainda tem muito a crescer. Ele se lesionou, mas foi importante ele entrar na partida. Eu vi uma situação também que eu achei importante a gente... Eu vi uma situação que eu achei importante a gente falar ontem também, que foi a questão do Plata, né, cara? Infelizmente o Plata não joga contra o Curitiba, mas é impressionante como o Plata tá jogando, como ele se recuperou, e para mim foi o melhor jogador em campo pelo Flamengo. O Plata ontem arrebentou e ele virou a chave realmente, né? Ele virou a chave. Então, cara, me preocupa esse jogo contra o Curitiba. Acho que o Flamengo não vai ter peças que estejam indo bem, tá? Você não tem nenhuma dessas daqui que começaram o jogo ontem e foram bem.